Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês brevemente a ferramenta Willow. Bem, essa ferramenta foi desenvolvida pelo estudante Pedro Henrique Souza de Moraes, ele que é da Universidade Federal de Pernambuco. E essa ferramenta, a Willow, é basicamente uma ferramenta para visualização interativa de algoritmos e estruturas de dados. Então, esse documento aqui que eu estou mostrando para vocês é a dissertação dele. Então, para aqueles que tenham querer se aprofundar nessa ferramenta, podem estar lendo essa dissertação. Ela é bem recente, é de 2020 e contém inúmeras informações sobre a ferramenta, a qual eu irei falar para vocês hoje. Além da dissertação, vocês também podem encontrar outras informações acerca dessa ferramenta no GitHub do Pedro Henrique. Então, para isso basta vocês acessarem github.com/pedro00dk/willow. Aqui vocês poderão encontrar informações acerca de uso da ferramenta, assim como o código, né, a implementação propriamente dita dessa importante ferramenta. Então, vocês também podem encontrar um vídeo de demonstração no YouTube. Ele está em inglês, mas ajuda bastante a compreender o uso dessa ferramenta. Se vocês clicarem em Usage Instructions, vocês poderão verificar as instruções de uso. Então, para isso, vocês podem clicar em Check Usage Instruction Here. Então, clicando, vocês serão redirecionados para esta tela. E aqui em Como usar, How to Use, vocês podem clicar para acessar essas mesmas instruções em português, caso vocês ainda não estejam familiarizados com inglês. Ou para aqueles que estão mais familiarizados, podem ler essas instruções de uso. Eu vou clicar aqui nas instruções em português, só para vocês conferirem. Clicando aqui, vocês percebem que agora as instruções estão em português, então vocês podem dar uma lida nisso aqui também. Vai ajudar bastante a vocês entenderem a ferramenta. Bem, mas como é que eu faço para acessar essa ferramenta? Eu vou só retornar aqui para a tela anterior. Retorna mais uma vez. Aqui vocês têm algumas informações sobre as linguagens que foram utilizadas para desenvolver. Mas indo aqui mais para cima, vocês têm um link no qual vocês podem acessar a ferramenta. Então, clicando nesse link, eu serei redirecionado para a tela da ferramenta propriamente dita. No meu caso aqui, eu já peguei um código-fonte, um código bem simples, apenas para vocês verificarem a utilização dessa ferramenta. Então, vocês podem perceber que é um código bem simples mesmo. E a ideia desse código é para que vocês percebam como funciona a pilha de execução, a ordem de chamada das funções e como essa ferramenta, a Willow, pode nos ajudar nessa compreensão. Mas antes de executar propriamente dito essas instruções, eu gostaria de informar para vocês que essa ferramenta tem suporte tanto para a linguagem Python quanto para a linguagem Java. Lembrando que para a linguagem Java, nós temos ainda uma versão beta. Então, é possível que ainda contenha alguns erros. Então, como o nosso contexto é Python, eu vou mostrar apenas a execução utilizando o código-fonte Python para vocês. Então, basicamente, a ferramenta ela é bem, eu diria que intuitiva. Basicamente, nós temos aqui a parte do editor, que é onde vocês irão colocar, né, o código-fonte de vocês. Temos a parte de input, que é a entrada de dados, output, a saída de dados. Temos a parte de stack, ou pilha, e a pilha mostra basicamente as variáveis de todos os escopos do programa. Então, é aqui que vocês poderão visualizar os valores
atuais das variáveis que vocês vão criar. O call tree, como vocês devem imaginar, mostra todos os escopos das funções que foram criadas na execução do programa. E vocês podem observar, a partir do call tree, o ponto atual do programa, sendo que esse ponto atual ele é destacado com uma cor. Então, vocês podem observar qual a função que está sendo executada naquele exato momento e quais as funções que já foram executadas. E heap mostra basicamente os objetos que estão sendo criados de forma dinâmica por essa ferramenta. No caso, pelo nosso código-fonte. Aí, quando se chega nesse ponto do nosso código-fonte, onde é criado um objeto dinamicamente, esse objeto ele é mostrado aqui na parte de heap. Bem, a execução é bem simples. Nós temos aqui o botão de Start Tracing, que é para iniciar a nossa execução. Temos aqui o botão de Step Backward, ou seja, voltar um passo. E temos o outro botão, que é o Step Forward, que é um passo para frente, ou seja, a gente vai saltando de linha em linha para frente. Então eu vou executar aqui para vocês poderem observar como é que funciona essa ferramenta. Então, clicando aqui em Start Tracing, vamos esperar um momento. Perceba que aqui ele indica quantos passos tem a nossa execução. Então, a execução do programa vai ser finalizada em 14 passos. Aqui no stack vocês podem observar que o módulo principal já foi indicado. E aqui nós podemos observar a ordem de criação das nossas funções. E vocês podem observar que de fato é isso. Perceba aqui que nós temos a função soma 2 valores, soma 3 valores e soma 4 valores. E é essa mesma ordem que aparece aqui no call tree, como vocês podem observar. Então vamos iniciar a nossa execução passo a passo para que vocês observem como essa mudança vai alterando a nossa stack. Então, clicando em Step Forward, perceba que uma referência para a função soma 2 valores já foi inclusa aqui na nossa stack. Mais uma vez, soma 3. Perceba que, como está sendo indicado aqui na nossa execução, em azul, a execução atual está em soma 4 valores. Então, quando eu clicar novamente em Step Forward, essa referência vai ser criada na nossa stack. Então, clicando, perceba que agora foi adicionado soma 4 valores. Perceba que agora a execução está em print. Perceba que dentro do print, nós estamos chamando a função soma 2 valores. Então, executando aqui, perceba que agora a execução está em soma 2 valores. E perceba que aqui na stack, a gente já consegue verificar os valores das nossas variáveis no escopo da função soma 2 valores. Percebam que valor 1 vale 5 e valor 2 vale 5, como foi definido aqui pela gente. Bem, perceba que do lado em call tree, soma 2 valores está destacado em verde. Isso indica o quê? Indica exatamente a execução atual, ou seja, a execução atual está em soma 2 valores. Quando eu clicar em Step Forward, perceba que agora esse soma 2 valores ficou em azul, ou seja, já foi executado, já entrou nessa função. E agora eu vou executar essa linha aqui, return soma 3 valores. Então, executando, perceba que agora eu vou para a execução de soma 3 valores, ou seja, eu chamei a função soma 3 valores, e percebam que em soma 3 valores nós temos 3 variáveis, que é o valor 1, valor 2 e valor 3. E com essa ferramenta a gente consegue perceber os valores dessas 3 variáveis. E aqui ao lado em call tree vocês também podem observar que soma 3 valores agora está em verde, ou seja, ela está sendo executada. Então, clicando novamente em Step Forward,
mais uma vez. Agora nós temos que soma 4 valores está sendo executada. Percebam que aqui também nós exibimos os valores das variáveis que estão dentro desse escopo, dessa função soma 4 valores. Executando mais uma vez, step forward. Nós temos agora que foi saltado para a parte do return. E agora aqui é bem importante que vocês percebam que quando executar step forward, e eu vou executar agora para que vocês percebam, nós temos aqui que o return está retornando o valor 20, que é justamente o resultado dessa soma, né? Desse pequeno código que eu criei. Bem, mas o que acontece? Percebam que atualmente, observando o nosso contexto, esse valor de 20 está na função soma 4 valores. Ou seja, esse valor de retorno está em soma 4 valores. Quando eu clicar em Step Forward, percebam que agora esse valor de 20 está na função soma 3 valores. Percebam como a coloração aqui dessa função soma 3 valores foi modificado para um amarelo claro. Percebam que aqui está sendo indicado que atualmente o retorno está observando a execução, a ordem de chamada das funções, o retorno está nessa função soma 3 valores. Então percebam que nós fizemos inicialmente o caminho chamando soma dos valores, soma 3 valores e soma 4 valores. Agora no retorno nós temos soma 4 valores, retorna o valor para soma 3 valores, e soma 3 valores, consequentemente, vai retornar para a soma dos valores. E soma dos valores vai retornar para o ponto inicial a qual ela foi chamada. Então, executando aqui mais uma vez o step forward, nós temos agora que o valor de retorno está em cima de soma dos valores. Perceba agora que aqui em return já aparece o valor de 20 nessa função soma dos valores. Então, executando step forward, nós temos que esse valor de return vai ser retornado para o ponto inicial no qual ela foi chamado. Agora perceba que essa função soma dos valores retornou o valor 20 e esse valor 20 é então exibido pelo print, como vocês podem observar aqui no output. Então, basicamente, essa foi a ordem de chamada. No Willow, vocês também podem, a partir de um clique, verificar, no caso, a partir de um clique no nome da função, aqui em CallTree, vocês podem visualizar a execução inicial da função. Então, eu cliquei em soma dos valores, aqui eu consigo ver os valores das variáveis dentro do escopo dessa função. Se eu clico mais uma vez agora em soma 3 valores, eu tenho os valores das variáveis em soma 3 valores. E agora, se eu clico em soma 4 valores, eu tenho aqui os valores das variáveis no escopo da função soma 4 valores. Bem, com o clique, eu consigo visualizar o início da execução, mas se eu dou 2 cliques, eu consigo visualizar o fim da execução. Então, se eu vier aqui em soma dos valores e der 2 cliques, perceba que eu consigo verificar o fim da execução dessa função. Perceba que agora, nesse caso, eu já tenho aqui o return aparecendo, indicando o valor final desse valor, que no nosso caso aqui é 20. Uma vez que eu passo como parâmetros para a soma dos valores, os valores 5 e 5, então eu faço 5 e 5, passo mais 5 para a função soma 3 valores, então 5, 5, 5, e eu passo mais 5 para a função soma 4 valores. Então, quando eu somar valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, sendo que essas 4 variáveis valem 5, eu tenho que o valor final da soma é 20. E esse valor vai sendo retornado
inicialmente da função soma 4 valores para a função soma 3 valores e da soma 3 valores para a soma 2 valores e por fim soma 2 valores retorna para a nossa função aqui que foi chamada inicialmente, que está dentro do print. Então, consequentemente, vai ser exibida para o usuário. Bem, o que eu tinha para mostrar da ferramenta, dessa ferramenta Willow, era basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida com algum outro tipo de funcionalidade da ferramenta, vocês podem entrar em contato comigo pelos nossos meios de comunicação, seja o e-mail e também o WhatsApp. Então vocês podem me enviar qualquer dúvida. E eu espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. Então, essa videoaula de hoje encerra um ciclo de demonstração de 3 formas que vocês podem utilizar para fazer o debug do código. Eu mostrei a partir do PyCharm, mostrei também a partir do Python Tutor e agora eu estou mostrando para vocês a partir do Willow. Então vocês podem utilizar essas 3 ferramentas para de alguma forma auxiliar, seja no entendimento de como o código de vocês estão funcionando, seja também para encontrar possíveis erros. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado.